Joseph Franklin Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, foi uma figura monumental e autoritária que herdou um movimento de estudantes da Bíblia e o forjou, com mão de ferro, na organização centralizada e doutrinariamente rígida que hoje conhecemos como as Testemunhas de Jeová. Seu mandato, de 1917 a 1942, foi marcado por uma autoridade inquestionável e por uma torrente de publicações que definiram a fé e a vida de milhões de seguidores. Ele não se via apenas como um administrador religioso, ele se apresentava como o principal porta-voz de Deus na Terra, durante o que acreditava ser um período crucial da história humana, o tempo do fim. No epicentro de sua imensa autoridade residia uma reivindicação extraordinária e profundamente perturbadora, uma doutrina que, se conhecida hoje, abalaria a fé de muitos seguidores. Rutherford afirmava que a torrente de interpretações bíblicas e diretrizes organizacionais que emanavam dele não era fruto de mero estudo humano, nem mesmo da orientação tradicional do Espírito Santo, como se poderia esperar de um líder cristão. Ele ensinava, de forma explícita e repetida em seus escritos, que suas doutrinas eram transmitidas diretamente à sua mente por anjos invisíveis, mensageiros diretos do mundo espiritual. Esta investigação documental é baseada na meticulosa pesquisa de autores como Ken Rains, que, após se depararem com essa alegação quase esquecida, mergulharam nos escritos originais e empoeirados da era Rutherford. O que eles encontraram, enterrado nas páginas de livros e revistas antigas da Torre de Vigia, não foi uma observação isolada, mas um padrão consistente e inequívoco de crença na comunicação telepática com seres angélicos. Esta era uma doutrina central para a autoridade de Rutherford, uma verdade que a organização moderna parece ter se esforçado para ofuscar e esquecer. A questão central que este documentário busca responder é, portanto, monumental em suas implicações. Se as alegações de Rutherford eram de fato verdadeiras, se ele realmente recebia informações de seres espirituais invisíveis, isso não o tornaria, por definição, um canal para o mundo espiritual? Ou seja, um médium espírita? E se as informações recebidas por esse canal se provaram consistentemente falsas, que tipo de espíritos estariam se comunicando com o líder de milhões de fiéis? E qual a verdadeira origem das doutrinas que ele estabeleceu? A primeira pessoa a trazer essa questão à tona de forma sistemática na comunidade de ex-testemunhas de Jeová foi o pesquisador Duane Magnani, em uma palestra inovadora em 1986. Ele expôs pela primeira vez o que descreveu como o envolvimento de Rutherford com o ocultismo, argumentando de forma contundente que o juiz era de fato um canal de comunicação para demônios. A afirmação era tão chocante e bem fundamentada nas publicações da própria sociedade que impulsionou uma nova geração de pesquisadores a verificarem as fontes por si mesmos. Vamos agora examinar as evidências de forma sóbria e metódica, utilizando as próprias palavras de Rutherford para entender a natureza exata da sua reivindicação. Analisaremos como ele descreveu esse processo de comunicação, como ele tentou inutilmente distanciá-lo do espiritismo e, o mais importante, qual foi o resultado prático das verdades que ele alegou ter recebido dos anjos. A jornada nos levará ao coração sombrio e raramente discutido da autoridade profética da Torre de Vigia. Para entender a reivindicação de Rutherford, primeiro precisamos compreender sua teologia da revelação, um conceito fundamental para sua autoridade. Ele ensinava que a Bíblia continha segredos que não podiam ser decifrados pela erudição humana comum até que chegasse o devido tempo de Deus para revelá-los. Ele acreditava firmemente que vivia nesse devido tempo e que verdades proféticas cruciais, antes seladas para compreensão, estavam sendo progressivamente abertas para uma classe seleta de cristãos na Terra, preparando-os para os eventos do fim do mundo. Essa classe seleta era, em sua visão, o restante dos 144 mil cristãos ungidos mencionados no livro do Apocalipse,
com a liderança da Sociedade Torre de Vigia em seu núcleo. De acordo com os ensinamentos de Rutherford, quando chegava o momento certo para uma nova verdade ser revelada, Deus não a disponibilizava para qualquer indivíduo sincero que orasse por entendimento. Em vez disso, a explicação ou interpretação adequada das Escrituras era concedida unicamente a este pequeno grupo de elite, que depois tinha a responsabilidade de disseminá-la para os demais seguidores através das publicações da sociedade. O mecanismo para essa revelação, no entanto, era o ponto mais radical e heterodoxo de sua doutrina. Em seu livro de 1933, Preparation, Preparação, Rutherford foi explícito sobre quem eram os agentes dessa instrução, deixando pouca margem para dúvidas. Na página 64, ele declarou de forma inequívoca e surpreendente: a iluminação procede de Jeová e é dada aos fiéis ungidos. O restante é instruído pelos anjos do Senhor. Esta não era uma metáfora, era uma declaração literal sobre o método de comunicação de Deus com a sua organização. Ele então passou a descrever em detalhes a mecânica dessa comunicação, um processo que contornava os sentidos humanos normais e se assemelhava a uma forma de telepatia divina. Ele continuou na mesma passagem, esclarecendo: os do restante não ouvem sons audíveis, porque isso não é necessário. Jeová providenciou sua própria maneira de transmitir pensamentos às mentes de seus ungidos. Essa afirmação é crucial, pois define o processo como uma transferência silenciosa e direta de ideias do mundo espiritual para a mente dos líderes na Terra. A implicação dessa doutrina era imensa e transformava completamente a natureza da autoridade das publicações da Torre de Vigia. Significava que tudo o que Rutherford escrevia, seus livros, folhetos e os artigos da revista A Sentinela, não era apresentado como sua opinião, sua exegese ou sua interpretação pessoal das Escrituras. Era, segundo sua própria alegação, a própria interpretação de Deus, recebida diretamente do mundo espiritual e simplesmente transcrita por ele. Isso conferia às suas palavras um peso de autoridade quase igual ao das próprias Escrituras, tornando a discordância um ato de rebelião não contra um homem, mas contra os mensageiros de Deus. Em seu livro de 1931, Vindication, Vindicação, ele reforçou essa ideia, eliminando qualquer ambiguidade. Ele afirmou que as resoluções, revistas e livros publicados por seu grupo contêm a mensagem da verdade de Deus e são do Senhor Jeová e fornecidas por ele através de Cristo Jesus e seus suboficiais, que o contexto deixa claro serem os anjos. Rutherford concluiu categoricamente que a interpretação da profecia, portanto, não vem de homem, mas vem de Jeová. Ele se posicionou não como um intérprete, mas como um canal. A parte mais radical e teologicamente questionável da doutrina de Rutherford sobre a revelação não era apenas a afirmação de que anjos estavam envolvidos no processo de ensino. O aspecto mais chocante, e que o coloca em rota de colisão direta com a teologia cristã histórica, é a sua insistência de que esses anjos haviam de fato substituído o Espírito Santo nesse papel crucial. Ele não via os anjos como assistentes do Espírito Santo, mas como seus sucessores diretos na tarefa de guiar a Igreja. Rutherford estabeleceu uma data específica e arbitrária para essa mudança monumental na operação divina. Ele ensinou repetidamente que o Espírito Santo havia atuado como um instrutor, guia e consolador da Igreja cristã desde o dia de Pentecostes, no primeiro século, até o ano de 1918. No entanto, a partir daquele ano, com a suposta vinda invisível de Cristo ao seu templo espiritual para inspeção, o Espírito Santo foi removido, ou tirado, de sua função de ensino para o restante dos ungidos na terra. Esta afirmação está em flagrante e irreconciliável contradição com as promessas centrais do Novo Testamento. Passagens como João 14 e 16 descrevem o Espírito Santo, o ajudante ou consolador, como aquele que guiaria os discípulos a toda a verdade e permaneceria com eles para sempre, uma promessa sem data de expiração. O apóstolo João, em sua primeira epístola, afirmou que os cristãos têm uma unção do Santo e não precisam que ninguém os ensine. A doutrina de Rutherford efetivamente anulava essas promessas bíblicas para todos os cristãos que vivessem depois de 1918. Isso levanta uma questão teológica crítica e perturbadora.
Se não era o Espírito Santo de Deus que guiava Rutherford após 1918, então, que tipo de espírito estava operando? O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, adverte severamente sobre o perigo de aceitar um espírito diferente daquele que os cristãos haviam recebido originalmente. Ao afirmar ser ensinado por outros espíritos, os anjos, cuja identidade e natureza precisariam ser testados, Rutherford se colocou numa posição espiritualmente perigosa, segundo os próprios critérios das Escrituras que ele afirmava explicar. A doutrina da comunicação angelical também servia a um propósito organizacional extremamente prático, solidificava e centralizava o poder absoluto na liderança em Brooklyn. Se a verdade não era mais acessível a todos os crentes através da oração e da orientação do Espírito Santo, mas era canalizada exclusivamente através da mente da liderança via anjos, então a submissão total e inquestionável a essa liderança tornava-se o único caminho para a salvação e o conhecimento da vontade de Deus. O autor Ken Raines, em sua análise, sugere uma conexão sombria entre essa doutrina e o caráter notório de Rutherford. Ele argumenta que o temperamento vitriólico, a obsessão por controle e o comportamento frequentemente abusivo do juiz eram a antítese completa dos frutos do Espírito descritos pelo apóstolo Paulo em Gálatas, que incluem amor, paz, bondade e autodomínio. Talvez ele não manifestasse os frutos do Espírito Santo porque ele mesmo afirmava ter sido abandonado por ele em sua função de guia em favor de outros espíritos. Consciente de como suas alegações de comunicação com anjos poderiam ser percebidas, especialmente em uma época de grande interesse público pelo espiritismo, Rutherford tentou se antecipar às críticas. Em seu livro Light, Luz, de 1930, ele fez uma negação direta e enfática, afirmando: "Isto não é o que alguns podem considerar como espiritismo, de forma alguma." Ele tentou traçar uma linha na areia, assegurando a seus seguidores que sua comunicação com anjos era um método legítimo e sancionado de direção divina, distinto das práticas ocultistas condenadas. No entanto, sua tentativa de explicar a diferença entre sua prática e o espiritismo era notavelmente fraca e logicamente circular. Ele simplesmente acrescentou à sua negação a seguinte justificativa: "Mas significa que Deus pode dirigir seu povo sem qualquer comunicação audível com eles." Essa declaração, longe de oferecer uma distinção clara, na verdade descreve precisamente o método de operação de muitos médiums que afirmam receber mensagens telepáticas, inspirações ou escrita automática do mundo espiritual, tudo sem comunicação audível. O espiritismo, em sua definição mais ampla e universalmente aceita, é a crença na possibilidade de comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Um médium é o intermediário, a pessoa que atua como um canal através do qual essa comunicação supostamente ocorre. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, proíbe estritamente tais práticas, como visto na lei mosaica em Deuteronômio 18, que condena veementemente qualquer um que consulte um médium espírita. Ao afirmar que recebia conhecimento e interpretações bíblicas de forma inaudível de seres espirituais invisíveis, os anjos, a descrição de Rutherford de seu próprio processo se encaixa perfeitamente na definição clássica de mediunidade. A única defesa que ele oferece é a sua palavra de que seus contatos espirituais eram anjos bons de Deus, uma afirmação que só pode ser validada através do teste da veracidade e da consistência das mensagens que ele alegava receber. Ironicamente, o próprio Rutherford forneceu uma definição clara de como a comunicação demoníaca funciona, inadvertidamente descrevendo seu próprio papel. Em um artigo de A Sentinela, de 1933, ele descreveu um oráculo satânico como
um discurso ou mensagem procedente ou vindo de um poder invisível, que é então transmitido através de um sacerdote de tais religiões satânicas, que, por sua vez, afirma estar em comunicação com um Deus. Essa descrição é assustadoramente precisa para o seu próprio papel autoproclamado. Essa definição se torna uma armadilha lógica para ele. Ele era o sacerdote ou líder que afirmava estar em comunicação com um poder invisível, os anjos, para receber mensagens ou nova luz que direcionavam a ação de seu povo. Ao fornecer essa definição, ele inadvertidamente criou um padrão pelo qual ele próprio poderia ser julgado. Se as mensagens que seus anjos transmitiam se provassem falsas e enganosas, então, por sua própria lógica, ele estaria agindo como o sacerdote de uma religião que canalizava a informação de uma fonte não divina e enganosa. A semelhança entre as alegações de Rutherford e as práticas espíritas clássicas se torna ainda mais perturbadora e específica quando comparada com os escritos de uma figura contemporânea, Johannes Greber. Greber era um ex-padre católico da Alemanha que, após participar de sessões espíritas, abandonou a igreja e se tornou um proeminente médium e autor, dedicando sua vida a promover a comunicação com o que ele acreditava serem os bons espíritos de Deus. O que torna a figura de Greber particularmente relevante para essa investigação é o fato de que a própria Sociedade Torre de Vigia, décadas após a morte de Rutherford, citou a tradução da Bíblia de Greber como uma fonte de autoridade em suas publicações, notavelmente em seu auxílio de estudo, Ajuda ao Entendimento da Bíblia de 1969. Eles usaram a tradução de Greber para suportar a sua interpretação de certas passagens, como João 1:1. Eles só pararam de citá-lo e o repudiaram quando a origem abertamente espírita do trabalho de Greber se tornou amplamente conhecida e uma fonte de profundo embaraço para a organização. Em seu livro de 1932, Comunicação com o Mundo Espiritual, Greber detalha os ensinamentos que ele afirmava ter recebido de seus guias espirituais. Em uma sessão, o espírito descreve para ele os diversos tipos de médiums. Uma categoria específica é a do médium inspirado, ou médium de escrita. O espírito de Greber explica o processo da seguinte forma: os pensamentos podem ser inspirados para dentro do médium e escritos por ele. A mão de outro médium pode ser guiada ao mesmo tempo em que as palavras que ele escreve são inspiradas para dentro de sua mente. O tempo todo ele está totalmente consciente de suas ações. Esta descrição, supostamente vinda de um espírito e registrada por um médium, é um espelho quase perfeito do processo que J. F. Rutherford afirmava experimentar. Ele recebia pensamentos que eram transmitidos ou inspirados de forma inaudível por anjos e ele os transcrevia enquanto estava totalmente consciente de suas ações. A sobreposição entre a descrição do espírito de Greber e a metodologia de revelação de Rutherford é no mínimo impressionante e sugere fortemente que ambos os homens estavam descrevendo um mesmo fenômeno mediúnico, embora atribuindo-o a fontes ligeiramente diferentes. A conexão se aprofunda ainda mais. Greber também transmite um conselho de seus contatos espirituais sobre como uma pessoa pode se abrir para a comunicação. Eles dizem que assim que uma pessoa direciona seus pensamentos seriamente para a possibilidade de comunicação com espíritos, os próprios espíritos imediatamente começam a exercer sua influência sobre essas pessoas. Eles afirmam que este trabalho de preparação espiritual pode começar assim que uma pessoa simplesmente considera a possibilidade de tal contato. Esta afirmação lança uma luz sombria e preocupante sobre o ensinamento de Rutherford. Ao declarar a todo o restante dos ungidos que eles deveriam esperar ser instruídos por anjos através da transmissão de pensamentos, ele estava de fato criando as condições ideais descritas por Greber para que seus seguidores se abrissem à influência espiritual de fontes desconhecidas.
Ele não estava apenas praticando uma forma de mediunidade, ele estava efetivamente ensinando e incentivando toda a sua classe de liderança a fazer o mesmo, a abrir suas mentes para uma prática que a Bíblia condena e o ocultismo promove. A Bíblia fornece um critério claro e objetivo para avaliar reivindicações de comunicação espiritual. Em 1 João 1:1, os cristãos são instruídos a não acreditar em toda a expressão inspirada, mas a testar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. O principal teste para qualquer profecia ou ensinamento recebido de uma fonte espiritual é a veracidade, sua consistência e seu alinhamento com a verdade já revelada. Se aplicarmos este teste rigoroso aos anjos que supostamente instruíam J.F. Rutherford, o resultado é conclusivo e devastador. Após a suposta mudança na fonte de revelação divina em 1918, a primeira grande campanha profética global liderada por Rutherford foi construída em torno do slogan: "Milhões que agora vivem jamais morrerão". Não era um desejo piedoso, mas uma previsão profética específica. Ele e a Sociedade Torre de Vigia ensinaram, com base na nova luz que ele afirmava receber de seus anjos, que o fim do sistema mundial e o início do reino milenar de Cristo ocorreriam no ano de 1925. Não era uma especulação vaga ou uma possibilidade distante. Era uma data específica, pregada com uma urgência febril e uma convicção absoluta em todo o mundo. A campanha afirmava que em 1925, os antigos patriarcas fiéis como Abraão, Isaque e Jacó seriam ressuscitados para viver na terra como príncipes, e que milhões de pessoas que aceitassem a mensagem da Torre de Vigia sobreviveriam ao Armagedom e literalmente nunca morreriam. A expectativa era concreta e a data era fixa. O ano de 1925 chegou e passou. O fim não veio. O reino terrestre não foi estabelecido. Abraão e os outros príncipes não retornaram para tomar posse da mansão Beth Sarin, que havia sido construída em San Diego antes de sua chegada. A profecia que Rutherford afirmava ter vindo diretamente de anjos foi um fracasso absoluto, público e inequívoco. O resultado foi uma crise de fé maciça, que levou a uma desilusão generalizada e a um êxodo significativo de membros da organização. Um detalhe curioso e revelador da época é que a própria revista A Idade Dourada publicou notícias afirmando que demônios haviam dito ao famoso autor e espírita Sir Arthur Conan Doyle que o ano de 1925 testemunharia eventos que preparariam o caminho para o milênio. A revista da Torre de Vigia pareceu dar crédito a esses demônios, sugerindo que eles eram honestos por confirmarem, da própria fonte, a profecia da sociedade. Essa associação involuntária apenas reforça a ideia de que a fonte de ambas as mensagens, a de Rutherford e a de Doyle, poderia muito bem ter sido a mesma. Anos mais tarde, confrontado com o fracasso, Rutherford admitiu privadamente numa publicação que fez papel de burro em relação à profecia de 1925. A admissão, embora rara, é extremamente reveladora. Se a informação, a data e a promessa vieram de anjos, então foram os anjos que o fizeram de tolo. Ao passar no teste do fracasso, os anjos de Rutherford se identificaram não como mensageiros do Deus da verdade, mas como espíritos mentirosos, cuja orientação levou a uma humilhação pública e a uma profunda crise espiritual. A trilha de informações falsas provenientes de fontes espirituais questionáveis da Torre de Vigia não começou em 1918 com os anjos telepáticos de Rutherford. Ela pode ser rastreada até o período tumultuado imediatamente após a morte do pastor Russell, com a controversa publicação do livro The Finished Mystery, O Mistério Consumado, em 1917. O livro foi apresentado aos seguidores como o 7º e último volume póstumo da aclamada série de estudos de Russell sobre as Escrituras. The Finished Mystery estava repleto de interpretações sensacionais e profecias específicas que se provaram espetacularmente falsas.
O livro afirmava com certeza que o Armagedon chegaria na primavera de 1918, destruindo completamente a cristandade. Ele também previa que todos os reinos da Terra seriam aniquilados até o ano de 1920. Nenhuma dessas previsões detalhadas se concretizou, marcando outro grande e embaraçoso fracasso profético para a organização em seus primeiros e formativos dias. No entanto, o aspecto mais condenatório e chocante do livro não eram suas profecias fracassadas, mas a fonte de sua autoridade declarada. O próprio livro, bem como a revista A Sentinela, afirmavam explicitamente que o conteúdo de The Finished Mystery havia sido dirigido e supervisionado não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito do falecido pastor Russell e de outros membros ungidos que já haviam morrido e estavam supostamente no céu. Esta prática é, por definição, necromancia, a tentativa de comunicação com os espíritos dos mortos. É uma forma de espiritismo que é veementemente e repetidamente condenada nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A própria Sociedade Torre de Vigia, em outras ocasiões, rotulou a necromancia como uma prática demoníaca perigosa. Portanto, a evidência histórica mostra que, mesmo antes da era de comunicação angelical de Rutherford, a liderança da Torre de Vigia já estava afirmando receber orientação de fontes espirituais explicitamente proibidas pela Bíblia. Quando Rutherford, logo em seguida, iniciou sua campanha "Milhões que agora vivem jamais morrerão", ele estava de fato pregando um evangelho diferente daquele encontrado nas Escrituras. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, lançou uma advertência solene e atemporal, dizendo que mesmo que ele ou um anjo do céu pregasse um evangelho diferente, ele deveria ser amaldiçoado. O evangelho de Rutherford, centrado numa data específica que se provou falsa, era de fato um outro evangelho, e ele, convenientemente, alegava que sua fonte eram anjos. Portanto, quando os espíritos que se comunicavam com a liderança da Torre de Vigia são rigorosamente testados, eles falham em todos os critérios bíblicos. Seja o suposto espírito do pastor Russell ou os anjos de Rutherford, a mensagem transmitida era consistentemente repleta de erros, falsas profecias e doutrinas que contradizem as Escrituras. A conclusão, baseada no próprio padrão da Bíblia, é que estes eram, por definição, espíritos mentirosos, e a liderança da sociedade estava em comunhão com eles. Se a evidência acumulada indica que os anjos de Rutherford, na verdade, eram espíritos enganadores ou demônios, a próxima questão lógica e inevitável é sobre a natureza da influência que eles exerciam sobre ele. O estudo do demonismo, tanto em contextos teológicos quanto em pesquisas sobre o ocultismo, tradicionalmente distingue entre dois níveis principais de ataque espiritual: a opressão e a possessão, cada uma com características e graus de influência distintos. A opressão demoníaca é geralmente entendida como uma influência primariamente externa. Refere-se a demônios que assediam, atormentam e atacam o indivíduo a partir de fora, influenciando seus pensamentos, suas emoções e suas circunstâncias de vida, mas sem necessariamente habitar o seu corpo físico. A descrição detalhada de Rutherford de anjos colocando questões ou transmitindo pensamentos em sua mente de forma inaudível se alinha perfeitamente com este conceito de opressão mental, uma invasão psíquica. A possessão demoníaca, por outro lado, refere-se a uma invasão e habitação interna, onde um espírito demoníaco possui o corpo de uma pessoa, exercendo um grau significativo de direção e controle sobre as ações, as palavras e até a personalidade do indivíduo a partir de dentro. É o estado mais grave e invasivo de influência demoníaca descrito tanto na Bíblia quanto em relatos históricos de exorcismo, resultando numa perda parcial ou total do controle do indivíduo sobre si mesmo. As ações e reivindicações de Rutherford, quando analisadas em sua totalidade, são consistentes com o que tem sido visto como evidência de ambos os fenômenos.
A alegada transferência de pensamentos se encaixa perfeitamente no padrão de opressão mental, uma invasão psíquica. No entanto, o seu comportamento extremo, o controle absoluto que ele exercia e a transformação radical que ele impôs à organização poderiam sugerir um nível mais profundo de influência espiritual, mais próximo da possessão. O testemunho histórico de pessoas que conviveram e trabalharam com Rutherford pinta o retrato de um homem com um comportamento consistentemente extremo e problemático. Ele era amplamente conhecido por ser obcecado por poder e controle, por ter um caso grave e debilitante de alcoolismo e por uma natureza vitriólica e verbalmente abusiva que aterrorizava seus subordinados em Betel. Seu comportamento público e privado era frequentemente marcado por uma raiva explosiva e uma notória falta de autodomínio. Este padrão comportamental contrasta violentamente com os frutos do Espírito Santo descritos pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Como já observado, Rutherford não produzia esses frutos, e a razão pode ser exatamente a que ele mesmo forneceu. Ele não afirmava ser guiado pelo Espírito Santo, mas sim por outros espíritos, que, segundo suas próprias palavras, operavam ganhando controle de sua mente. Além da possibilidade de uma influência espiritual direta e malévola, existem outras duas explicações seculares para o comportamento e as reivindicações extraordinárias de J.F. Rutherford. A primeira alternativa é que ele não estava de fato em contato com quaisquer espíritos, mas que sofria de graves delírios. Esta perspectiva sugere que ele era um homem mentalmente instável, possivelmente um fanático que acreditava sinceramente em suas experiências sobrenaturais, embora elas não tivessem nenhuma base na realidade objetiva. Esta hipótese não pode ser descartada levianamente. Sabe-se que o alcoolismo crônico, do qual Rutherford comprovadamente sofria, pode desencadear uma série de problemas de saúde mental, incluindo paranoia, grandiosidade e até delírios ou alucinações. É medicamente plausível que ele tenha interpretado seus próprios pensamentos obsessivos, ou talvez distúrbios mentais não diagnosticados, como se fossem mensagens divinas transmitidas por anjos. Neste cenário, a figura de Rutherford se assemelharia a outros indivíduos ao longo da história que afirmaram receber mensagens telepáticas de seres invisíveis, sejam eles venusianos, mestres ascensos ou outras entidades paranormais. Seria, então, um caso de psicopatologia, e não de teologia, onde um líder carismático e autoritário conseguiu projetar suas próprias ilusões complexas sobre uma massa de seguidores crédulos, convencendo-os de que seus delírios eram, na verdade, revelações divinas. A terceira e última possibilidade é talvez a mais cínica, a de que Rutherford era um fraudador completamente consciente de seus atos. Neste cenário, ele não era nem um médium em contato com o além, nem um lunático atormentado por delírios. Ele era um charlatão espiritual calculista, que inventou toda a história da comunicação angélica com um propósito claro e terreno: consolidar poder absoluto e inquestionável sobre a organização que ele liderava. O motivo para uma fraude de tal magnitude seria o desejo de desfrutar dos benefícios materiais e do status que essa autoridade divina autoatribuída lhe proporcionava. Ao se posicionar como um único canal de Deus na Terra, ele poderia justificar um estilo de vida luxuoso com seus famosos Cadillacs, a opulenta mansão de Beth Sarin, na Califórnia, e o acesso às melhores bebidas alcoólicas, tudo financiado pelos donativos de seus seguidores, que acreditavam estar contribuindo para a obra de Deus. No entanto, o autor Ken Rains e outros pesquisadores que estudaram sua vida e seus escritos consideram esta a possibilidade menos provável. Apesar de todos os seus defeitos documentados, Rutherford parecia ser genuinamente sincero e fervoroso em suas crenças. Aqueles que o conheceram, mesmo os que sofreram com o seu autoritarismo, raramente o descreveram como um cínico que não acreditava em sua mensagem.
A conclusão mais plausível, portanto, parece estar no espectro entre a opressão espiritual e o delírio sincero, ao invés de uma fraude deliberada. Ao final desta análise sóbria e aprofundada, restam 3 possibilidades principais para explicar as extraordinárias e perturbadoras reivindicações de J.F. Rutherford, o homem que forjou a moderna organização das Testemunhas de Jeová. A primeira é que ele era de fato um médium espírita, um canal para espíritos mentirosos que o usaram para disseminar falsas profecias e doutrinas enganosas. A segunda é que ele era um homem mentalmente perturbado, sofrendo de delírios de grandeza que o faziam acreditar sinceramente em comunicação com anjos. A terceira é que ele era um fraudador cínico que inventou toda a história da comunicação angélica para um propósito claro e terreno: consolidar poder absoluto e inquestionável sobre a organização que ele liderava. Independentemente de qual dessas opções o observador considere mais plausível, a conclusão final permanece a mesma, e é uma conclusão de peso histórico. A fonte das doutrinas que definiram as Testemunhas de Jeová durante sua presidência formativa e crucial não era o Deus da Bíblia. Seja por meio de demônios, delírio ou dolo, a chamada Nova Luz, que brilhou tão intensamente na era de Rutherford, não era de forma alguma de origem divina. A única possibilidade que a evidência histórica e bíblica descarta completamente é a própria alegação de Rutherford, a de que ele era iluminado por anjos santos que lhe entregavam a verdade de Jeová. O histórico contínuo e documentado de profecias fracassadas, as contradições doutrinárias e o método de comunicação explicitamente não bíblico tornam essa conclusão logicamente insustentável. O Jeová que emergiria de tais revelações seria, como aponta o pesquisador Ken Rains, um mentiroso ou um prognosticador patético, mais parecido com o adversário da Bíblia do que com seu Deus onipotente e onisciente. Isso deixa os milhões de testemunhas de Jeová hoje com um legado profundamente problemático e raramente discutido. A estrutura organizacional autoritária, as doutrinas centrais sobre a fonte da verdade e a própria identidade do movimento foram forjadas durante este período de alegada comunicação angélica. Se a fonte dessa orientação era, na melhor das hipóteses, a mente doente de um homem e, na pior, de origem demoníaca, quais são as implicações para a fé que foi construída sobre essa fundação? A sociedade Torre de Vigia moderna nunca repudiou formalmente a doutrina de Rutherford sobre a orientação angélica. Eles não a corrigiram como um erro. Em vez disso, eles simplesmente pararam de falar sobre o assunto, permitindo que essa parte crucial e embaraçosa de sua história desaparecesse da memória institucional e da consciência de seus membros. Eles efetivamente enterraram o segredo da origem de sua própria autoridade profética. A história de J.F. Rutherford, portanto, serve como um poderoso e sombrio alerta sobre os perigos da autoridade espiritual inquestionável. Ele era um homem que afirmava falar com anjos, mas cujas palavras levaram a enganos, desilusões e a uma teologia que se distanciava das Escrituras. A questão que permanece, ecoando através das décadas, para cada um que examina essa história é: se os anjos estavam mentindo, ou se o homem estava delirando, em quem então se pode verdadeiramente confiar? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu sei que este foi um mergulho denso e, para muitos, profundamente perturbador numa parte da história que foi deliberadamente esquecida. Trazer à luz informações como esta não é um simples passatempo, é um trabalho de resgate. Resgate de fatos, de memórias e, para muitas pessoas, um resgate pessoal. Cada documento pesquisado, cada hora de roteiro e narração é um esforço para dar sentido a um passado complexo que afetou e ainda afeta a vida de inúmeras famílias. Manter este trabalho de forma independente, sem amarras e com a profundidade que estes assuntos merecem, depende inteiramente do apoio de quem entende a sua importância.
Se você sente que este conteúdo tem valor e pode nos ajudar a continuar essa jornada de investigação, sua contribuição, por menor que seja, é o que financia o próximo documentário e mantém este espaço ativo. Para quem está no Brasil, a chave Pix está na descrição. Para os nossos amigos e apoiadores em outros países, o link do PayPal também está lá. Seu apoio é verdadeiramente o que torna tudo isso possível. E para que eu saiba quem são as pessoas que mergulharam fundo nessa história comigo, peço que você deixe um comentário com as palavras "canal fechado". Será o nosso sinal de que a verdade, uma vez exposta, não pode mais ser silenciada. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo.